vamos aqui apresentar. Comigo aqui em estúdio eu já tenho o Ricardo Fonseca. Olá, Ricardo, bom dia. Olá, Ricardo, bom dia. Sejas bem-vindo aqui ao programa e Muito obrigado por aceitares vir aqui. Muito obrigado pelo convite. Ricardo, vamos falar um bocadinho sobre a MAIOS, não é? A MAIOS é a Associação Nacional contra a Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica. É um nome comprido, mas explique-nos, por favor, um bocadinho, antes de falarmos da associação, o que é isto da fibromialgia e o síndrome da fadiga crónica, para que as pessoas possam entender do que é que estamos aqui a falar. Não, pode ser? A fibromialgia é uma doença crónica, musculoesquelética, e é caracterizada por uma dor difusa e generalizada em todo o corpo. Nós sentimos dor em todo o corpo, associado depois também a uma fadiga que vai de moderada a severa, juntamente com problemas cognitivos, como a falta de atenção e de concentração. Além de ter outros inúmeros sintomas que abrangem outros órgãos, outros sistemas orgânicos, e muitas vezes as pessoas ouvem que a fibromialgia é uma síndrome, que pode também ser essa classificação, porque engloba vários sintomas. É uma doença reumática, classificada como doença reumática, e quem faz o diagnóstico e quem faz a confirmação, então, é um reumatologista. Enquanto a síndrome de fadiga crónica, nós somos a única associação que aborda essa doença, porque há algumas associações que abordam juntamente as duas como se fossem a mesma, mas não. A síndrome de fadiga crónica é caracterizada por uma fadiga extrema, incapacitante, que não melhora com o repouso, que não está relacionada com nenhuma prática de exercício e também tem dor associada, também de moderada a severa, tal como a fibromialgia. Havendo sintomas que são muito comuns, mas neste caso a síndrome de fadiga crónica, também chamada como encefalomielite miálgica, é avaliada muitas vezes por neurologistas, visto que é uma doença que afeta o sistema nervoso central. Ok, e tudo isto, portanto, a pessoa acaba, como é crónica, portanto, vai ter que aprender, não é, digamos assim, a viver com ela, não é? E o objetivo, se calhar, da associação é ajudar as pessoas a saber lidar com as doenças de uma maneira que a pessoa não deixe de ter a sua própria vida, não é? Não deixe de ter vida por causa disso, não é? Como é que funciona a associação? Que tipo de apoios é que podem prestar a estas pessoas? Sim, a associação, acima de tudo, tem o grande objetivo, que é apoiar todos os doentes com fibromialgia, mas também apoiar, não esquecendo os familiares, os amigos, profissionais de saúde, para que todas as pessoas que lidam com a doença saibam o que ela é, o que ela provoca a cada pessoa, para poderem criar uma rede de cuidados quase multidisciplinar ou até transdisciplinar, de forma a provocar esse apoio, quer para a fibromialgia e quer para o síndrome de fadiga crónica. E nós apoiamos através de quê? Nós damos informação sobre as patologias, fazemos campanhas de sensibilização em vários eventos, quer de reumatologia ou outros eventos de saúde, com a nossa banca, onde a gente entrega os nossos folhetos, as brochuras, alguns textos de apoio que foram criados de modo também a que as pessoas consigam ter algumas estratégias, mas o principal objetivo é o da autocapacitação do doente, é do empoderamento do doente. Não só para recorrer ao que é externo, que terá que recorrer, como ao médico, como outras terapias que poderá fazer, mas também a sua força interna. Quais são os seus recursos interiores que fazem com que possa aceitar a doença e viver com ela da melhor forma possível. Pois, exato, é aquilo que eu calculava, né? Porque é precisamente isso. A pessoa, como sabe que vai ter que viver com essa doença, né? Há pessoas que podem baixar os braços, mas isso não é solução para ninguém, não é? A pessoa deixar de ter uma vida normal ou dita o mais normal possível, isso é incapacitante. A pessoa não deve desistir, não deve de baixar os braços, não deve ter de acreditar que pode ter uma vida como deve ser, uma vida com atividade. E até é uma coisa que nós estávamos a falar aqui antes do programa começar, estávamos a falar de que, por causa do cansaço, a pessoa tem a tendência estou sempre a descansar. Mas isso não é... Curiosamente deve ser o oposto. Explica-me lá um bocadinho melhor, agora que as pessoas estão a ver lá em casa, como é que é? Sim, é verdade. Há uma ideia um bocado errada e as pessoas têm um bocado de receio, também muitas vezes porque ouvem outras pessoas a dizer que não se deram bem com algum exercício, mas acham que como o corpo dói, em quase todos os músculos, ou seja, fazer exercício para a pessoa, a primeira ideia que tem, de facto, é que vai causar dor. Mas pelo contrário, o exercício físico, o que é que vai proporcionar? Além de um relaxamento, porque o músculo vai começar a descontrair,
porque os músculos geralmente na fibromialgia e com o repouso ficam mais contraídos, provoca mais tensão muscular, provoca mais dor. O exercício vai fazer mexer o músculo, vai fazer com que ele relaxe, vai ao mesmo tempo trazer, como toda a gente sabe, que o exercício físico vai libertar imensas hormonas do prazer e do bem-estar, portanto, que vão também influenciar o ciclo da dor, pelo que é recomendado, quer na fibromialgia e quer na fadiga crónica, uma prática de exercício com algumas cautelas. Moderado, claro. Tem que ser cada pessoa a perceber qual é que é a atividade que se faz sentir bem, o que é bom para mim não é necessariamente bom para a outra pessoa, e também respeitar os seus limites, quer a nível de tempo, quer a nível de quantidade de exercícios, de forma a que não seja, então, o exercício uma causa para a dor, quando está feito em demasia ou quando feito aplicando uma força a mais do que aquela que seria necessária, mas sim que provoca um relaxamento, uma sensação boa e de bem-estar. E que tipo de exercício é que a pessoa não se vai meter a jogar futebol? Não sei, digo eu. O que é? Poderá jogar Pode futebol, poderá. Tal como poderá ir a um ginásio já tendo a lembrar de um tipo de exercício que é muito mais abusivo, mas há alguns exercícios dentro do ginásio que a pessoa se calhar poderá fazer. Quando se for halterofilismo não convém. E não convém porque acredito que a pessoa aí sim que venha poder sentir muita dor ao levantar os pesos. Mas poderá fazer, por exemplo, caminhadas, no tempo que quiser, nos quilómetros que puder fazer. Poderá fazer yoga, pilates, tai chi, qigong, dança. A dança está provada em vários estudos que provoca uma sensação de bem-estar e que diminui a dor, porque relaxa a pessoa e faz com que ela se distraia do foco da dor e está compenetrada naquilo que está a fazer naquele momento, por exemplo. Isso já é um bom conselho para que as pessoas. Já hoje também vamos ter aqui dança. Isso mesmo. Aproveitar. Isso não sei mesmo, se Ricardo eu posso aproveitar. vai dançar no fim. Mas as pessoas, há muita gente que possa, inclusive, ter uma destas doenças e sem saber. Ou como é que uma pessoa chega a. Porque estamos a ver que os exames não são assim muito facilmente detectáveis, né? Como é que a pessoa. Quais são os sintomas que a pessoa pode apresentar para dizer, olha, pode ser que seja? O que é que. A nível de sintomas, eles são imensos, mas os principais sintomas, por exemplo, é a dor. Ao princípio, né? A dor, a fadiga, problemas cognitivos que têm que ser superior a 3 meses de duração. Não pode haver nenhuma doença que seja a causa quer da dor e quer da fadiga. Ou seja, como o Ricardo estava a dizer, é preciso fazer uma grande panóplia de exames para descartar todas as outras doenças, sejam reumáticas, sejam a nível de endocrinologia, seja a nível de metabolismo, para que então se possa diagnosticar a fibromialgia, quer com esses critérios físicos e quer também com todos os critérios laboratoriais e radiológicos, de facto, que podem comprovar então a existência das duas patologias. E é sempre qual é que é o profissional de saúde que tem depois faz esse diagnóstico final? Que tipo de médico é que acaba? O neurologista? A nível da fibromialgia é o reumatologista. Reumatologista. Okay. A nível de fadiga crónica, como é uma doença do sistema nervoso central, poderá ser o neurologista, mas também há reumatologistas que fazem o diagnóstico de fadiga crónica. E assim que uma pessoa, se tiver uma notícia dessas, qual é que deve ser a primeira atitude dela? A primeira atitude, acima de tudo, é procurar ajuda. Acima de tudo, quando digo procurar ajuda, não é só a nível associativo, por exemplo. Antes do nível associativo, é procurar ajuda dentro do seu núcleo familiar, dentro dos seus amigos, para ter um apoio. E depois também é procurar uma gama de profissionais de saúde que a poderão vir a ajudar no aspecto de lidar melhor com a doença. Mas o ponto de partida primeiro é viver o luto. Acho que tem que se viver o luto quando há uma aceitação de uma doença crónica. Dizem que, e há vários estudos, que para aceitar uma doença crónica é como se estivéssemos a viver um processo de luto. O primeiro negamos, não acreditamos que temos aquilo, não acreditamos que vamos viver com aquilo. Depois vamos reorganizando a nossa vida ao longo do tempo para encaixar então a doença na minha vida. Então passamos depois à aceitação. Agora vivo com ela e agora o que sou eu que tenho que controlar, porque a minha doença não me define e não vai controlar a minha vida. Isso foi o que te aconteceu? Foi. E demorei algum tempo. Não foi uma coisa imediata, o processo de luto pode ser muito mais longo. Eu demorei cerca de 2 anos até aceitar plenamente que tenho que viver com isto e agora a vida passa por mim.
Mas agora já tens outra visão sobre a situação. Agora, como é que estás a lidar com esta situação e o facto de estar junto com a associação tem ajudado? De facto, tem ajudado imenso. E o que fez eu estar com a associação e ter aceite foi quando eu, curiosamente, comecei a envolver mais na associação. Para quê? Já que eu tenho esta patologia, eu tenho algumas ferramentas interiores que me permitem lidar com ela, apesar de ter os meus momentos de frustração, os meus momentos de raiva, os meus momentos de choro, os meus momentos de dor tão intensa ao ponto de não conseguir fazer nada, e olhar para mim, um jovem com 35 anos e já com estas limitações que levaram a grandes mudanças na minha vida, inclusive a nível profissional. Mas quando eu comecei a aceitar e a ter esses recursos, pensei, então, eu vou ajudar os outros a ter esses recursos. Eu vou ser mais ativo na associação, vou dar a cara pela doença nos meios de comunicação social, vou escrever artigos, vou a programas de televisão, mostrar que a doença é real, a doença existe, porque é uma doença invisível, porque a dor não se vê, a fadiga não se vê, portanto, olham para nós e até dizem, tu até estás com ar muito bom, e não sabem o quanto a gente está a sofrer naquele momento exato em que dizem que temos o ar bom, e, portanto, para mim, esta patologia veio servir um bocado como um veículo de poder ajudar o outro. Costuma dizer-se que quando uma doença surge numa pessoa, independentemente de outros conceitos, faz-nos abrir os olhos e olhar para nós próprios. E se calhar esta patologia fez com que eu olhasse para mim com outro olhar para cuidar de mim. Porque eu antes de ser diagnosticado, tinha uma vida muito agitada, embora agora ainda o tenha, porque eu não consigo estar parado. Pois. Mas antes tinha muito mais agitada. Trabalhava por turnos, saía dos turnos e fazer workshops, dormia quase 4 horas ou 5 horas por noite, até que fui obrigado a parar. De facto, e agora tenho uma patologia comigo em que me faz com que eu seja mais regrado, apesar de não cumprir à risca, mas faz com que seja um bocado mais regrado. De facto, olhar e escutar o meu corpo. Eu consigo saber neste momento que situações me vão causar dor. E percebo perfeitamente, se eu discutir com alguém, que eu vou a seguir desenvolver uma crise. E eu sei perfeitamente, se andar 10 km, vamos supor que poderei aguentar os 10 km, mas sei que um dia a seguir as dores elas vão surgir. Mas ao mesmo tempo não me culpo. E a culpa é algo muito associado a todos os doentes com estas patologias. Porquê? Culpam-se com o que não conseguem fazer as mesmas coisas que faziam antes, que não conseguem desfrutar da vida como desfrutavam antes, têm que recusar muitos convites, o que leva a grande isolamento social. Por vezes há coisas simples como fazer o jantar, não conseguem. Isso cria alguns dilemas, alguns problemas familiares para ter que resolver. Não conseguem acompanhar os filhos. Há pessoas que não conseguem pegar um filho ao colo por causa de imensa dor. Então imaginemos o que é viver desta maneira. As pequenas coisas mais simples que para nós, para toda a população, é normal, como por exemplo levantar um copo de água. Eu tinha dias que não conseguia levantar um copo de água, que tinha que me dar água a beber porque eu não conseguia ter um copo de água meio, até, na mão por causa da dor, ou ter um telefone à mão, ou até escrever. Por exemplo, não conseguia escrever com as mãos completamente presas, com uma rigidez muito forte, e só o próprio pegar até num teclado fazia doer o braço de uma forma em que eu nunca imaginaria viver dessa maneira. Então aí a parte familiar é muito importante também, o apoio familiar, não é? Acho que é o apoio é o mais importante de todos, porque é aquele núcleo que é nosso, onde nós sentimos confiança, onde nós estamos à vontade, mas por vezes, e tem acontecido muitas vezes, muitos casos, que é o local onde as pessoas são menos compreendidas. Curiosamente, como há uma grande relação entre as pessoas e já conhecem as pessoas, a dinâmica, de repente do nada não percebem, então tu fazias tudo, o que é que agora não fazes? Porque é que agora não te levantas? Porque é que não fazes um esforço para te levantares? E as pessoas são muitas vezes acusadas disso. E a sugestão que eu dou para viver bem com a família é: eu que tenho doença, não posso estar à espera que o outro perceba tudo. Ou também tem que ver que o outro poderá não estar a lidar bem com o facto de eu estar doente, portanto também vai reagindo de uma forma se calhar até um bocado mais bruta, de uma forma se calhar até um bocado mais ríspida, para tentar incentivar. Aquele incentivo de tenta levantar-te, porque é que não fazes isto? Mas nós, que estamos com dores, recebemos também informação de uma forma diferente. Qual é que é o nosso papel? É informar. Se a pessoa não sabe o que é a doença, temos
que mostrar textos, documentos do que é a doença. Se a pessoa não sabe quais são os sintomas, vamos levar a pessoa à próxima consulta connosco. Para o médico lhe dizer cara a cara. Pode ser uma fonte mais fidedigna do que ser eu a dizer. Claro, claro. Ou seja, também temos de ter um papel de responsabilização isto está aqui um bocado de exagero, não é? Se calhar, isso mesmo. Diz, ele também já está a aproveitar da doença para não fazer nada. Sim, Pode há acontecer muitas isso, pessoas que têm esse tipo de ideia, quer seja na família, quer seja em local de trabalho. Até o local de trabalho é um meio Pois. onde as pessoas são mais incompreendidas. Porque olham para nós, lá está, como há bocado eu disse, e temos um ótimo ar, mas depois ou porque temos horários diferentes, ou porque estamos de baixa imensas vezes, que nós temos ficado de baixa imensas vezes por causa das crises de dor, e as pessoas não percebem. E somos preguiçosos, ou porque damos graxa ao padrão, passando a expressão, e por isso é que temos alguns direitos que os outros não têm. Pois. Imagina o que é viver incompreendido em tantos meios. Complicado. Então a associação também tem que ter um papel a desempenhar junto de praticamente toda a sociedade, não é só diante dos doentes, não é? Sim. É fundamental para que. E isto acho que é muito bom toda a gente reconhecer estas realidades, porque quem sabe há pessoas que estejam a ver e dizem: tenho um colega meu no trabalho que tem isto. E até agora eu pensava: pois, eu é que tenho de fazer tudo, que ele não faz nada. E se calhar aqui, através de alguém que representa uma associação que realmente é fidedigna, pode realmente ajudar a explicar e a passar a tirar esses estigmas e essas, às vezes, manias, né, que as pessoas têm. Né? A associação existe há quantos anos? A MIUS existe há 15 anos. Fazemos 15 anos dia 12 de maio de 2018, porque dia 12 de maio é o Dia Mundial da Fibromialgia, então foi escolhido também esse dia para dar origem à associação, que faz este ano então o 15º aniversário. E vocês constantemente têm então essa banca, não é, que falou? E Sim, temos o nosso stand institucional que vamos levando a congressos, que vamos levando a alguns eventos de saúde, para divulgarmos a doença e para consciencializarmos as pessoas sobre a doença. Ainda agora tivemos 4 dias no Health Summit, que decorreu no Altice Arena. Éramos a única associação de doentes presentes. Portanto, e tivemos bastante procura de pessoas que não sabiam o que era a fibromialgia, quiseram levar um dos nossos panfletos, ou mesmo pessoas que já tinham fibromialgia e que não conheciam a associação, portanto, e depois vão querer tornar sócios, ou vão querer participar nas atividades, e isso ajuda muito a mostrarmos que é uma doença invisível, mas é bem real, e que nós estamos aqui para apoiar todas as pessoas que tenham, independentemente de serem sócios ou não serem sócios. Ser sócio não é uma questão de só é apoiado quem é sócio. Quem é só, pois. Mas é estranho as pessoas não conhecerem, que hoje em dia, penso eu, né, devia uma pessoa... Olha, eu agora foi-me diagnosticada uma doença, eu não sei o que é. A primeira coisa que eu faria era ir à internet e pôr lá, né? E certamente aparece logo. Aparece, sim, aparece. Portanto, é estranho hoje em dia as pessoas dizem: eu não conhecia a associação. Hoje em dia há associações para tudo, não é? Sim, isso é verdade. Há associações e é para bom tudo, que assim seja, não é? E é bom que seja, mas por vezes também pode causar aí alguns dilemas, porque às vezes a forma de atuação de uma associação para a mesma patologia pode ser um bocado diferente e faz com que as pessoas tenham que escolher. Se forem fazer uma pesquisa por associações de fibromialgia, pode aparecer uma, 2 ou 3, vamos supor, e a pessoa fica um bocado também sempre qual é que eu vou escolher primeiro, qual é que eu vou contactar. Mas acho que as pessoas às vezes só procuram a associação quando até já estão num passo mais crentes de que isto é real. Já não está na negação. Porque entre o diagnóstico e o começar a perceber isto é mesmo real, e pode levar alguns meses, pode levar anos, e acho que quando nós somos muito procurados, já por pessoas, ou mesmo no início, e de repente eu preciso de uma associação para me ajudar, e perguntam-nos conselhos, ou até médicos, e assim para a gente orientar para algum médico, ou se não são pessoas que já têm a doença há algum tempo e agora querem algo mais. Lá está, querem aquelas ferramentas de autocapacitação e procuram uma associação nesse sentido. E o Ricardo também está a ajudar nesse sentido, né? Através da escrita. Sim, é uma forma de apoiar as pessoas e também a associação, não é? Sim, ajuda a associação e faço workshops de escrita terapêutica lá na associação para ajudar as pessoas a escreverem. Por exemplo, a dinâmica do Diário da Dor. Pôr as pessoas a escreverem sobre a sua dor, o que é que me dói, quando é que me dói, o que é que me faz doer, o que é que não me faz doer, de modo a conseguirem encontrar um equilíbrio, mas acima de tudo para partilhar emoções. Partilhar aquilo que eu sinto e que até pode ser utilizado para mostrar às pessoas que estão à nossa volta a forma como estamos a sentir se eu não conseguir dizer palavras.
Dizer, eu sinto-me incompreendido, eu tenho dores que tu nem sequer imaginas, vamos supor, eu só peço um bocado de compreensão, só peço um bocado de ajuda, que por vezes, verbalmente, as pessoas têm um bocado de receio de dar o arte fraco. Porque ainda pensam hoje em dia que pedir ajuda é uma questão de fraqueza. É um desabafo, não é? Sim. E é muito bom desabafar, é muito bom libertar todas as emoções que a gente tem associado a isto, para podermos sair um bocado do problema e ficarmos a vê-lo ali no fundo, para a gente então ver, eu sou mais do que aquilo, então vamos arranjar estratégias para viver da melhor forma possível. Isso até relaxa a pessoa, portanto, não é? Eu falo por experiência própria, que eu escrevo imenso e ajudou-me imenso para fazer o meu processo de aceitação desta doença, ajudou-me imenso. Então é uma boa. Isso para todos. Enquanto o desporto, alguns, o que é bom para uns não é bom para outros, mas a escrita, se calhar, é bom para todos. A escrita é bom para toda a gente. Para toda a gente. Eu aconselho vivamente, independentemente de não estando a puxar a brasa à minha sardinha, Pois. mas recomendo vivamente a escrita. Sem juízes de valor, sem pressão, escrever quando eu quiser escrever, o tempo que eu quiser escrever e da forma como eu quiser escrever, sem estarem a impor mais compromissos para depois não terem receio de se comprometerem e não conseguirem fazer. É quando quiserem, da forma como quiserem. Isso até porque a parte mental, psicológica da pessoa, o desenvolver, essa parte ajuda até na parte cognitiva, não é? Que a pessoa a não permitir que o seu cérebro acabe por também deixar de funcionar como deveria, porque quando a gente exercita o nosso pensamento, quando exercitamos os nossos neurónios, né, todo o corpo depois vai reagir positivamente. Isso mesmo. E isso até mesmo, suponho que até a nível do sistema nervoso, sim, vai ajudar. central, Vai ajudar, que eu, mesmo estando a escrever sobre algo menos positivo, vamos supor sobre a dor, a pessoa vai conseguir relaxar um bocado porque está por aquilo tudo cá para fora e vai mexer em várias, como o Ricardo estava a dizer, e vai mexer em várias hormonas, vai mexer em vários processos químicos e cerebrais, e é muito bom, por exemplo, no aspecto cognitivo. É uma forma de treinar a concentração, uma forma de treinar a memória, escrever, reler, voltar a escrever, é uma grande forma também de mantermos o nosso cérebro ativo. Exato. E vai ajudar a quê? Também a um alívio da dor, pelo menos não vai tirar. Era bom que tirasse, mas vai ajudar a viver com menos dor. Ou menos intensa. Porque a doença afeta o corpo todo. A doença afeta o corpo inteiro. Desde a ponta, como eu costumo dizer, desde a ponta da cabeça à ponta dos pés. É o corpo inteiro. Mas há zonas onde a pessoa pode sentir mais dor, depende da atividade que faz, não é? Não só da atividade, mas até muito recentemente o diagnóstico objetivo da fibromialgia era feito com 18 pontos que temos no nosso corpo, desde a base do crânio até aos pés, em que tinham que doer 12 pontos, ou mais que 12 pontos, a nível bilateral. Tinham que ser 2 pontos, os dois pontos. O que é, muitas pessoas começam por aí. E queixam-se de dor no ombro, queixam-se de dor no pescoço, queixam-se de dor nas costas, queixam-se de dor a nível da anca, queixam-se a nível de dor nos pés, nos joelhos, e antigamente o diagnóstico era feito também muito baseado nesse dado objetivo. Hoje em dia ainda é tido em conta, mas foram acrescentando novas escalas de índice de dor, da gravidade dos sintomas, para haver mais uma forma de conseguir provar o diagnóstico. Mas de facto é o corpo inteiro que nos dói, mas depois vamos tendo zonas um bocado mais sensíveis que outras. Bem, isto é. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, uma musical, e depois vamos ver vocês, as atividades que têm da associação, vamos falar mais propriamente delas e um bocadinho menos da doença. Acho que já ficámos todos a perceber bem a doença. Vamos falar agora na parte mais positiva, como lidar com ela e como poderá cada pessoa ter a ajuda necessária para lidar e viver, pronto, com ela num aspecto positivo, está bem? Tá bem. Então, fique connosco, agora vamos só fazer aqui uma pequena pausa. Se você tiver alguma dúvida, ou como nós estávamos aqui a dar estes exemplos, se calhar você tem um amigo, ou um familiar, ou um colega de trabalho que tem esta doença e que você tem dúvidas sobre isto, também pode ligar para nós aqui em direto, 21 190 8986. Então, ficamos à espera da sua chamada e voltamos já dentro de poucos minutos. Até já.
ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não há igual. O meu coração é teu. É a ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não há igual. Tu pões o meu coração a bater tipo Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Bate tipo Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Bate, bate, e eu sei, só me basta crer. E o teu nascimento é a razão do meu viver. Entre linhas e versos complexos de sentimentos concretos, mostro que tu és a minha prioridade. O nosso amor é para sempre e para toda a eternidade. E ninguém pode dizer que o que sinto por ti não é verdade. E eu não tenho incenso, mirra nem ouro, mas te dou meu coração porque tu és o meu tesouro. Deixas vieste, te tornaste igual a mim. A nossa história de amor só tem princípio e não tem fim. É a ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não há igual. O meu coração é teu. É a ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não há igual. Tu pões o meu coração a bater tipo Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Bate tipo Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Bate, bate, bate. Adoro estar contigo e ler-te de capa a capa. Por ti sou fanático, tua palavra é sagrada. És a pérola preciosa que eu encontrei. Vendi tudo que tinha e o que sou eu te dei. Te despiste da tua glória, para mim seis majestade. Estou preso à tua vontade e nem penso em liberdade. E nunca vai existir ninguém igual a ti. És o melhor presente que alguma vez já recebi. Tu és tudo para mim. Eu nunca, nunca te deixarei. Te amo, te quero e te adorarei para sempre até ao fim. Te amo, te quero e te adorarei para sempre até ao fim. Para sempre até ao fim. É a ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não há igual. O meu coração é teu. É a ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não há igual. Tu pões o meu coração a bater tipo Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Bate tipo Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Bate, bate, bate. É a ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não há igual. O meu coração é teu. É a ti que eu quero como prenda de Natal. O que eu sinto por ti, acredita, não há igual. Tu pões o meu coração a bater tipo Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Bate tipo Jingle Bells. Bate tipo Jingle Bells. Ana, então estamos aqui de volta e estamos aqui à conversa com o Ricardo Fonseca, da MIUS, a Associação Nacional contra a Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica, que é uma IPSS fundada em 2012. 2003, IPSS exato. de 2012. Então, 12 de maio de 2003, exatamente. E então já tivemos aqui a tirar um bocadinho, a falar um bocadinho sobre a doença, que é para as pessoas entenderem o que é a doença e o que ela faz, que é para não haver cá situações de pôr as pessoas de parte e pensar que a pessoa está a exagerar naquilo que está a passar e que, pronto, tirar esses mitos que às vezes não pela falta de informação, podem prejudicar muito as pessoas, não é? Principalmente os doentes. Agora, em relação à associação, a associação promove este tipo de informação muito ativamente, não é? Vocês têm vários eventos que vão fazendo, inclusive tem o fórum, não é? Que é aquilo que vai acontecer. Então, qual é que é o calendário agora
que têm para os E próximos tempos? agora, nos próximos meses, vamos ter, por exemplo, em abril, dois workshops. Vamos ter o workshop de biodança, uma terapia que usa a dança para promover o relaxamento do corpo. E as pessoas estão muito expectantes para testar a biodança. Vamos ter no final do mês de abril, dia 28, um workshop de iniciação à meditação, visto que também ajuda a diminuir a dor, porque provoca o relaxamento. E depois, em maio, sim, é o grande evento, o 13º Fórum da MIUS, porque também celebramos o 15º aniversário, como há bocado disse, e este ano vamos falar e vamos trabalhar a temática da capacitação do doente, do familiar, do amigo, do profissional de saúde, de modo a que consigam então encontrar os seus recursos internos para lidar melhor com a doença. E esses eventos vão ser onde? Vão ser todos em Lisboa? Por enquanto são todos em Lisboa, porque temos uma grande lacuna que é a falta de voluntários. E, portanto, somos muito poucos voluntários que não dá para levarmos atividades a todo lado. Nós temos várias pessoas a pedirem-nos na nossa página de Facebook porque é que não promovemos em outras regiões, mas de facto somos poucos. Pois. E não dá para chegar a todo lado, embora nós estamos muito receptivos a sugestões de locais, de espaços, para fazer parcerias em outras zonas do país, e a gente, assim que puder, a gente vai lá. Mas, acima de tudo, agora tem sido em Lisboa, por enquanto, que temos a nossa sede em Lisboa, e tem sido na nossa sede, embora o fórum vai ser no auditório da Lusófona, que nos cedeu a sala gratuitamente, visto que é um evento para mais pessoas, mas têm sido todos aqui em Lisboa, por enquanto. E os voluntários são todos doentes ou há pessoas voluntárias? Alguém pode Neste ser momento, voluntário os sem ser? voluntários que temos connosco são todos doentes, exceto uma pessoa que é mãe de uma doente. Mas geralmente são todos doentes. O que é que faz isso? Como dependemos de voluntários que têm a doença, também têm os mesmos sintomas que possam impedir também fazer o voluntariado. E por vezes as pessoas têm medo de assumir um compromisso de voluntariado porque não sabem como é que vão estar amanhã. Claro. Ou daqui a uma semana. E, portanto, acabam por não ajudar por mais vontade que tenham Claro. de o fazer. E neste momento, o trabalhar entre aspas, que de voluntariado temos mais ou menos 7 ou 8 pessoas no mundo de 2.000 e poucos sócios, por exemplo. Para chegarmos a todo lado, para gestão de e-mail, para participar em eventos, promover atividades, o que faz com que a gente assim não conseguimos, infelizmente, Claro, chegar a todo lado. E estamos a falar de um universo de quantos doentes com estas doenças crónicas? Há dados estatísticos? Quantos doentes é que existem em Portugal com fibromialgia? Quantos é que existem com este síndrome da fadiga crónica? Sim, em Portugal ainda não há dados no respeito ao síndrome da fadiga crónica. Há mais a nível mundial, em que afeta mais ou menos entre 4 a 5 pessoas em cada 100 mil, mas em Portugal ainda não há dados, que ainda não foi feito um estudo pela assim definição, muitas vezes quem faz o diagnóstico, de quem não faz, ainda não há separação. A fibromialgia, no último estudo feito no Epireuma, um estudo que fez um levantamento das doenças reumáticas em Portugal, é 1,1% da população, que neste momento está confirmado, embora se estime também ao mesmo tempo que seja 3,6% que ainda não estão diagnosticados, que ainda andam à procura de diagnóstico, mas estima-se que vai chegar perto dos 3,6%. 360 mil pessoas. Isso mesmo. Ou seja, para 7 ou 8 voluntários darem apoio a essa gente toda é complicado. É muito complicado. Embora muitas delas não complicado. saibam, não é? Ainda não Sim, sabem. às vezes não sabem, às vezes não vão à associação, não nos procuram, mas caso nos procurassem todos, vamos supor, de repente, nós não saberíamos como é que íamos Pois, como é conseguir que iam lidar com dar isso resposta. tudo, Não. E os clínicos em si também recomendam a associação? Eles têm conhecimento também da existência da associação? Sim, porque nós fazemos parte de alguns organismos e temos contactos a nível quer na Sociedade Portuguesa de Reumatologia, quer no Instituto Português de Reumatologia, pertencemos à Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, entre outras, o que faz com que a gente tenha essa visibilidade, e temos muitas pessoas que nos chegam recomendadas por médicos reumatologistas ou até médicos de família, muitas vezes, conhecem o nosso trabalho, então recomendam para a pessoa ter algum apoio. Isso já é bom, porque É muito bom. Já não somos nós sozinhos a fazer publicidade e a tentar chegar às pessoas, é muito bom. E aí, como o Ricardo disse há bocado, quando é o médico a dizer, a pessoa leva mais a sério, não é? Isso mesmo, e também como é aquela figura, aquela imagem que nós temos do médico, ou seja, tudo o que ele diz acaba por ser
uma verdade, isso é um médico a recomendar uma associação, então sim senhora, vamos procurar, porque é o médico que está a dizer e não é a vizinha do lado e não é a amiga que está a recomendar. E assim, e agradecemos a todos os médicos que nos têm recomendado, acima de tudo para podermos ajudar as pessoas. No fórum que vai acontecer em maio também vão lá estar clínicos. Também vão dar clínicos, sim. Numa mesa redonda vai estar um médico, mas também estamos a enviar convites para outros médicos, para as pessoas também poderem conversar, quer seja no intervalo, quer seja durante o fórum, para poderem também esclarecer algumas dúvidas que queiram ver resolvidas. E o facto dos doentes pertencerem, ou mesmo que não sejam associados da associação, mas estarem a ser apoiados, também há contacto entre eles para, por exemplo, haver uma entreajuda, uma partilha de experiências. Sim, Nós penso que essas coisas são importantes. Não, é muito importante. Eu acho que é muito importante nós temos aquilo que é dito em alguns estudos, que é a comunicação interpares. Ou seja, eu tenho a patologia, a outra pessoa tem, então vamos falar de como vivemos, vamos dar sugestões, vamos ouvir, vamos apoiar. E para isso temos um grupo de apoio que funciona em Carcavelos 3 em 3 meses. Temos um grupo em Lisboa que começou em março de 2017, de 2018 deste ano, e que vai ser mensal. Este ano? Este ano. Mês? Este mês, sim. Este mês, a semana passada. Ok. A semana passada já pareceu que era há mais tempo e estamos em conversações para tentar também iniciar um grupo nas Caldas da Rainha e também um grupo em Almada. E outras pessoas que queiram um grupo de apoio podem nos contactar para a gente ver a melhor forma havendo sócios. Tem que ser um sócio, pelo menos, que conheça a associação para iniciar um grupo, claro. Mas podem-nos contactar se a gente tiver um sócio em alguma zona do país onde se queiram formar um grupo de apoio, que falem connosco, que a gente tenta ver de que forma é viável pelo menos um grupo de apoio para as pessoas sentirem-se apoiadas, mais presencialmente do que telefonicamente ou do que pelas redes sociais. Pois, é porque, falando, por exemplo, Caldas da Rainha e Almada, é porque precisamente existem lá sócios que já conhecem bem a associação. Sim. E existe também um número de doentes já que estão identificados e que pretendem fazer parte disso, né? Isso mesmo, e foram pessoas que nos procuraram no sentido mesmo de terem um apoio mais perto de si. E nós damos todo o apoio na formação desses grupos, porque é uma forma de nós conseguirmos chegar às pessoas. De outra maneira, só em Lisboa a gente sabe perfeitamente que não é possível. Esta doença é transversal a todas as idades? É transversal a todas as idades. Cada vez mais está a surgir numa de crianças diagnosticadas. E porquê? Porque há maior conhecimento sobre a doença. Claro. Porque se não houvesse, as crianças iam sendo avaliadas para tudo e mais alguma coisa, para a idade, há dores de crescimento, há N fatores, mas como já há, felizmente, um maior conhecimento para estas patologias, as crianças são finalmente diagnosticadas atempadamente para poderem começar a fazer as terapias, o que é melhor. Quanto mais cedo qualquer doença é assim. Quanto mais cedo soubermos o que é, mais cedo a gente aceita e mais cedo a gente vê como é que vamos viver com ela. Muito bem. Ricardo, vamos ver umas fotos também que vocês nos facultaram e eu peço aqui, vá comentando, explicando aquilo que vamos ver. Então peço aos nossos telespectadores atenção para estas fotos daqui da MIOS. Aqui estamos a ver. Aqui, por exemplo, a atividade física que nós temos, aquela imagem que se vê ali é o nosso pequeno ginásio que nós temos, onde a gente já tem pilates, também fisioterapia, porque também depois participamos em alguns estudos com algumas escolas superiores, mesmo para fazer com que os doentes sintam e, portanto, vamos dinamizando aulas de exercício também lá na associação, para provarmos até que o exercício é bom e que não causa tanta dor, desde que seja feito como aquelas massagens, como é que se chama? Como a massagem do shiatsu que tivemos neste sábado passado, em que toda a gente que fez gostou imenso, portanto, à partida será algo a repetir, quer com a elaboração de protocolos com algumas empresas que nós estamos dispostos a fazer. Capaz de ter um bocadinho de medo de dizer, mas se me apertarem muito isto vai doer. É o grande medo das pessoas a nível da massagem, é o toque, porque há pessoas que já experimentaram uma ou outra massagem que não era adequada, mas depois nós temos que saber que o terapeuta vai perceber qual é que é a sensibilidade que a pessoa tem para poder fazer mais pressão ou menos pressão, por exemplo. Muito bem. Hidroterapia? Hidroterapia, isso mesmo, num protocolo... A água faz bem a quase tudo. A água faz bem a quase tudo, mas na hidroterapia temos de ter muito cuidado num aspecto. A água, para ser eficaz, o tratamento, a água tem que estar entre 31 a 34 graus.
O que as pessoas têm se queixado, que não acontece em muitos ginásios ou com muitos complexos de piscina, em que a água está só nos 27, 28 graus. Ou seja, a temperatura tem que estar mais elevada para poder mesmo ter aquele efeito de relaxamento muscular. E se for a 28, 27 graus, o efeito terapêutico em si faz bem na mesma, mas o efeito terapêutico em si não é tão bom e não é tão eficaz. Aqui temos novamente uma ação de exercício físico. Neste caso aqui, penso que seja também associado a uma ação de relaxamento inicial, porque, acima de tudo, o exercício depois é muito pautado por momentos de relaxamento, para não ser tudo seguido e para haver uma forma da pessoa também descansar um bocado entre o intervalo dos exercícios. Uma prática de exercício ao ar livre, por exemplo, que não é só no ginásio, agora vai começar o bom tempo, esperemos nós, que a primavera comece a sorrir para toda a gente, que a ideia também é levarmos o exercício físico levarmos também à rua, para jardins, para termos o contato com a natureza e, portanto, é de repetir estas atividades. Acho que não sejam em zonas muito poluídas, não é? Por exemplo, aqui, este foi um exercício feito na Gulbenkian, portanto, onde a gente gosta de ir. Claro. Muitos até dos nossos grupos de apoio podem vir a ser transferidos para a Gulbenkian e estamos a falar, por exemplo, ao ar livre, em vez de estarmos fechados numa sala, estamos a receber a vitamina D e estamos perto da natureza. Aqui foi um passeio de barco, que foi promovido para os sócios da associação e que gostaram muito. Aqui ainda é do passeio. Mas isto é em Lisboa? Não, isto foi, se não me engano, em Aveiro. Isto aqui é um dos nossos fóruns, por exemplo. Com muita gente. Muita. Este foi o nosso fórum de 2016, em que ali no pódio estava a falar um médico. Aqui foram umas jornadas que nós também fizemos. Como aqui também, uma apresentação quer sobre a doença e quer sobre a associação, tal como uma que houve agora recentemente no sábado, à tarde, no Cacém, onde eu fui falar sobre a fibromialgia. O nosso livro de exercícios, que é o resultado de um estudo de doutoramento de 2 fisioterapeutas e que, de facto, todas as pessoas que fizeram pelo menos ali uma gama de exercícios 10 minutos antes de deitar, todas elas tiveram uma melhoria de sono de uma forma completamente quase a 100%. Ou seja, deixaram de ter insónias, começaram a ter um sono reparador e não acordar tão cansadas como acordavam antes. O que é preciso é ter regras. Claro. E rotina, porque não é fazer hoje que me apetece, e amanhã já não faço, e depois não faço, e as pessoas que seguem essa rotina, de facto, têm mostrado que é muito eficaz nessa questão do sono, que é outro dos grandes sintomas que nós temos, é não conseguirmos dormir decentemente, com vários despertares, com insónias, com sono não reparador, e muitas vezes nós acordamos como se não tivéssemos dormido, por mais que a gente tenha estado, por exemplo, a dormir 12 horas, por exemplo. Aqui é no atendimento. Temos ali a nossa voluntária, aquela voluntária é a mãe das nossas sócias, que estava ali a falar. A receber uma pessoa nova, não é? Aqui foi no nosso fórum em 2016, no nosso 13º aniversário. Tivemos também uma parceria para aulas de pintura. Eu vejo nestas fotos muitas mulheres. Isto é, a doença atinge mais mulheres do que homens, ou não? Sim, 90% dos doentes com fibromialgia são mulheres. 10% são homens. O que ainda torna mais difícil. E também torna mais difícil porque um homem, aquela ideia ainda do machismo no sentido de força, no sentido um homem queixar-se, e eu passei por isso a nível local de trabalho, por exemplo, um homem queixar-se que lhe de dor, que está cansado, é algo pouco recorrente. A pessoa não se queixa, a pessoa vive a sua dor. E há muitos homens que não procuram o médico. E a gente acha que aqueles 3,6% estão lá muitos homens escondidos que nem sequer procuram o médico por causa das dores. E, portanto, daí eu, como homem, cada vez mais ir até à televisão e procurar forma de divulgar para mostrar que também há homens. Não é só mulheres, porque a maioria é tudo mulheres. Ou seja, também há homens. Portanto, mas esses 90% podem não ser reais. Podem não ser reais.
A foto anterior que estávamos ali a mostrar, porque estão ali, isto é uma sessão de Aqui é uma sessão de Pilates. Pilates, bem parecendo. Ok. Aqui foi uma ida a um concerto, também que vamos promover, tal como também já chegamos a promover idas ao teatro também, para não ser só a pessoa estar a fazer qualquer coisa, mas também estar a desfrutar daquele momento e estar a fazer algo também que gosta. Isto aqui vai ser mais uma aula de Pilates, o que é antecedida de palestra com todas as explicações, mesmo para dar indicação à pessoa que não tem que fazer tudo aquilo que o terapeuta diz, mas tem que fazer aquilo que consegue fazer ao ritmo que conseguir. Porque talvez tenha um bocado de receio quando vou fazer alguma terapia como yoga ou Pilates, mas eu tenho que fazer aquilo tudo, eu não vou conseguir. Não. Faz aquilo que pode e na medida que pode. E aqui mais um convívio. Daqui foi mais um convívio, após umas jornadas. Aparece. É bom também, não é? Aqui foi no fórum também. E penso que é a última foto esta, então. Sim, sim. Então, temos maneiras de dar informação, muita informação às pessoas, né? E o Ricardo também usa a escrita, não só para manter o cérebro ativo e poder desabafar, mas também para dar essas ferramentas e essas terapias às pessoas que estejam a passar por isso, né? O que é que o levou a publicar livros? Que é a sua necessidade de passar cá para fora a sua experiência com a doença? Como é que Acima de tudo, desde que comecei a escrever, eu escrevo já desde os meus 10 anos de idade, que já escrevia para expressar emoções, que eu tinha muita dificuldade em dialogar com as pessoas e dizer aquilo que sentia. E quando eu comecei a escrever e ter o feedback das pessoas que se identificavam com as minhas vivências, que se identificavam com as minhas emoções, eu pensei, então por que não levá-las aos outros? Apesar de ser a minha história, apesar de ser a minha opinião, por que não levar aos outros? Porque os outros identificam-se de alguma maneira. Então, em relação à doença em si, foi onde eu vi um maior efeito terapêutico. Para mim é terapêutico, estou a escrever, estou a desabafar. A pessoa que me vai ler vai ser terapêutico porque vai ver a forma como eu vivo a doença, com as minhas sugestões, a minha forma de estar, e que muitas vezes pode inspirar essas pessoas. E, acima de tudo, eu escrevo livros para inspirar as pessoas. Para inspirar as pessoas a desabafar, a escrever sobre emoções, a partilhar emoções, que eu acredito que tudo aquilo que a gente guarda bem não nos faz. Portanto, temos que libertar a energia das nossas emoções com uma carga mais negativa, uma carga mais positiva. Mas, acima de tudo, também é que as pessoas se inspirem a mudar a sua vida. No aspecto de olhar para a doença não como a nossa dona, algo que está ao nosso lado. E a gente vai ser obrigado a caminhar com ela de mão dada o resto da vida. Mas muitas vezes somos nós que vamos pegar na mão, apertar a mão à fibromialgia e dizer não, tu vais ao meu ritmo, sou eu que estou aqui a controlar. E não sermos arrastados pela doença caso a gente não faça nada a esse nível. E esse desabafar, há muita gente hoje em dia que a gente vê que desabafa muito nas redes sociais. Isso não é o mais adequado? Ou poderá também ajudar? Depende do objetivo com que a gente desabafa nas redes sociais. Eu uso muito as redes sociais para chegar às pessoas, que é a única forma que eu tenho de chegar logo imediatamente, e desabafo mesmo que são coisas pessoais, de uma forma mais metafórica, não entrando em grandes detalhes. Claro. Agora, ou eu uso as redes sociais porque quero inspirar, ou quero dizer, hoje sinto-me assim, mas é porque eu quero chegar ao outro e dizer isto acontece, eu sinto-me com dor, eu sinto-me mais triste, eu sinto-me assim. Agora, não usar as redes sociais, por exemplo, que é aquilo que eu não faço, para ganhar algum processo de... Não é de vitimização, não é a palavra certa, mas do género, eu estou aqui a expor-me e preciso que me dê carinho. Há pessoas que fazem isso para receberem carinho de outras pessoas, mas essa expectativa de receber o apoio e não receber depois vai ser ainda pior do que não ter escrito nada. Porque há a expectativa dos likes, há a expectativa dos comentários, e quando não há número de comentários ou quando não há a mão no ombro que faz falta a toda a gente, acho que ainda vai ser pior do que não ter colocado lá nada. Portanto, a pessoa tem que ter cuidado, é resguardar-se, e quando publica alguma coisa, quando escreve alguma coisa, não é com o objetivo do outro. Eu quero escrever porque quero escrever. Se o outro gosta, gosta. Se o outro não gosta, não gosta, mas não fico dependente e não vivo à mercê do que o outro gosta ou não gosta daquilo que eu faço. E como é que tem sido o feedback
que tens recebido dos livros? Já é o segundo livro agora, não é? Não, é o quarto. O quarto O livro? quarto livro, já. Por isso é que era o segundo. Não, é o quarto livro já. Tive bom feedback com os outros três, que o primeiro de 2007, depois de 2011 e 2013, depois tive um interregno de 5 anos, que lá está o processo entre o diagnóstico e tudo o resto que eu tinha para gerir. Eu não escrevi tanto a nível de livros, escrevi muito para mim próprio. E o feedback que tenho tido é muito positivo, acima de tudo pelas emoções. Tanto que o novo livro chama-se O Semeador de Emoções. Então, mas os outros 3 antes ainda não tinham diagnosticado a doença. Aí não, aí falava já sobre a dor, que já sentia sem saber o que era, e aí falei muito a nível do meu trabalho como enfermeiro, com crianças com doença crónica, a nível da doença crónica, a nível de esperança, mesmo no aspecto de mostrar que apesar de uma doença, e as crianças com quem eu trabalho são prova disso, crianças pequenas, com meses de idade, com doenças para o resto da vida, incapacitantes e que mostram uma força de viver e uma garra onde nós nos podemos inspirar, e foi neles que eu me inspirei e que me agarrei quando eu fui diagnosticado, olhando para eles e não, se eles conseguem aqui estar a sorrir e a brincar, porque aqui eu, que tenho ferramentas que eles não têm, não vou fazer o mesmo. Portanto, eles para mim são a minha inspiração, como eu chamo, são os meus pequenos heróis. Esse, por acaso, é um termo usado por muita gente que vem aqui que lida com crianças. É curioso que é mesmo. Nossos são os meus mestres de vida. Aliás, mais que heróis, são os meus mestres de privilégio vida. trabalhar com eles. Um grande privilégio, é uma honra. É uma honra eles aceitarem que eu cuido deles. Que a criança tem a sua forma própria de aceitar ou não, e tenho cuidado de crianças maravilhosas ao longo destes 12 anos como enfermeiro. E será que é você que cuida delas ou são elas que. Cuidamos uns dos outros. Aprende-se tudo. Porque havia crianças, por exemplo, se me vissem um bocado mais triste, um bocado com dor, quase que pressentiam que eu estava assim, e ou vinham brincar comigo, ou iam fazer festinhas, ou queriam um colo, não tanto para eles. Claro. E eu reparava que eles queriam mesmo alguma interação, e eu muitas vezes ia ter com eles, porque já sabia também que eu preciso de um mimo, preciso um bocado de rir, então vou ter com as crianças, nós vamos criar esta energia, esta troca. Isso é o facto seja o preferível sempre é que uma pessoa seja saudável, mas quando há uma situação de doença crónica, quanto mais cedo, mais fácil é de lidar com a situação e mais fácil é até de ultrapassar os estigmas e os problemas de sociedade que vão acabar por acontecer, não é? E isso, como crianças, elas acabam por ter uma vida diferente, mas é que estão habituadas desde o princípio. Portanto, é completamente distinto de uma pessoa que acaba por viver assim, sem saber o que tem, e depois aos 30, 40, 50 anos Descobre aquilo que tem, sim. Porque uma criança não vai desistir da vida. Pois não. A criança conhece a vida e agarra-se, e passei por experiências experiências limite, muito perto da morte, com algumas crianças, em que quando às vezes todas as expectativas, todos os prognósticos não eram nada favoráveis, e que do nada voltavam a recuperar, e hoje tenho crianças com 11, 10 anos, que eu conheci com um mês de idade, e que andam na escola e que socializam e que brincam e que são crianças acima de tudo, e que permite ser crianças apesar das limitações que possam ter, mas são crianças, e ver isso ao longo, acompanhar o seu crescimento e ver aquilo tudo que eles mostram para nós, de facto, é uma honra, é uma gratificação da vida, de facto. E eu até acho que as crianças também mais facilmente aceitam melhor as diferenças quando há uma criança no meio delas que é diferente, por algum motivo, não é? Do que os adultos. Sim, tornam-se muito protetoras. Eu tenho casos dos pais me contarem que na escola estão os rapazes que têm doença crónica, as crianças, as raparigas à volta deles, é proteger por tudo e por nada. Do género, não toques ali porque tem um catéter, por exemplo, não empurres que ele tem isto, não te metas com ele porque é isto, não faças isto, vamos dizer à criança, não faças isto que vais-te magoar. Ou seja, e há um sentido de proteção, desde que seja tudo muito bem explicado à criança, dizer, olha, ele tem isto, a nível de, por exemplo, um catéter, temos de ter cuidado, a criança depois assimila essa ideia e acaba por tornar a proteger a outra. Que isto é espetacular mesmo. É muito eu bom. disse isso até porque
tem enfim, aqui muitas associações, inclusivamente de diabetes. E crianças com diabetes, muitas são os outros colegas na escola que notam e vão avisar a professora: olha, que é melhor ir ver os níveis, é melhor. Porque há ali qualquer coisa que não está bem, já conhecem, estão bem informadas e depois passam essas informações também aos pais e acaba por haver uma sensibilidade maior quando nós entramos pós-adultos através das crianças, né? A associação também trabalha com crianças com fibromialgia. Temos alguns jovens. Jovens. Alguns jovens, sim. Temos alguns jovens com quem trabalhamos e cada vez mais estão a surgir pessoas mais novas. Pois. E sim, criança em si, já acompanhamos algumas que agora são jovens, já com tipo 10 anos, 11 anos, que chegaram até nós, mas agora tem começado a aparecer muitos jovens com entre os 20 e os 30 anos, em que, lá está, o nosso foco de atenção tem que ser um bocado diferente do que é estar com uma pessoa adulta. Porque uma pessoa adulta já tem uma vida formada, muitas vezes, e então aqui temos que adaptar uma vida num sentido, com um jovem que, por exemplo, esteja a escolher o seu rumo de vida, esteja a escolher o seu sonho, por exemplo, e saber que poderá ser ou não limitado com esta doença, vai obrigar a uma atenção maior e mais redobrada, quer a nível de contactos com a escola e etc., de forma a apoiarem cada vez mais, porque depois, enquanto as crianças pequenas aceitam, os jovens já é uma coisa diferente, já colocam mais de lado. Portanto, se eu não quiser, vamos supor, uma aula de educação física que eu não possa fazer em exercícios ou em aulas, a pessoa vai ser colocada de lado porque não participa. Ou se eu recusar um jogo de futebol também é porque não participa. Ou seja, e aí é muito mais perigoso e temos de estar muito mais atentos aos jovens do que uma pessoa com idade adulta que já tem uma experiência de vida totalmente diferente. Claro, já não tem esse tipo de problemas porque já passou bastante essa fase, não é? É verdade. E queria perguntar também, e só por curiosidade, de forma que vocês conseguem ou tentam conseguir voluntariado para a associação? Qualquer pessoa pode dizer: o que é que eu posso fazer para ajudar? De que forma é que eu posso dar do meu tempo ou dos meus conhecimentos para ajudar a associação? Sim, a nível de voluntariado, qualquer tipo de voluntariado é muito bem-vindo. Nós estamos, como há bocado eu disse, é um dos nossos desafios deste ano e de outros anos anteriores, é a falta de voluntários. Precisamos de voluntários que nos ajudem em coisas muito práticas. Por exemplo, como a gestão a nível de documentos, a nível de contactos, como a nível de organização de atividades, para projetos. Agora para o fórum, iremos precisar de ajuda, vamos estar a mexer em muito material, em que temos que imprimir imensas coisas, temos que organizar a nível de buffet, de coffee break, etc. Portanto, toda a ajuda será necessária, mesmo até para divulgar, inclusive também para a ajuda para o apoio telefónico. Nós temos o apoio telefónico 3 vezes por semana, em que somos nós que fazemos, as mesmas pessoas fazem aqueles dias por semana, e se pudermos vir outra pessoa ou outras pessoas a quem nós daremos a formação necessária, no sentido para o apoio telefónico, mas de facto serão muito bem-vindas, porque de facto há outra pessoa a ajudar. E nós precisamos muito das pessoas para podermos ajudar ainda mais pessoas, inclusive até, por exemplo, voluntários que estejam noutro local do país, queiram colaborar connosco, poderão colaborar na sua terra, promover uma atividade lá, onde nós poderá ir ou não, que seja aqui de Lisboa, mas que lá possam desenvolver atividades que a gente patrocine e que possa vir ajudar então as pessoas que estejam noutra localidade onde nós não conseguimos ir no momento. Isso é fundamental, não é? E as pessoas quando têm os contactos disponíveis da associação para se oferecerem como voluntários, qual é a forma mais fácil? A forma mais fácil é telefonar. Telefonar para nós à segunda, quarta e sexta entre as 14 e as 18, mas em qualquer momento pode contactar-nos através do nosso e-mail na sede@mios.pt e outra vez... Mios com Y. Mios com Y, sim. Esta palavra significa o quê? A palavra mios vem da palavra grega músculo. Como é um dos pontos do nosso organismo onde a gente tem aquela questão da dor e da fadiga, nós na altura pusemos vários nomes, na altura foram colocados vários nomes aos sócios para tentarem discutir, pois todos gostaram deste, porque as nossas siglas ia ser uma sigla muito grande e muito confusa, ia ser muito difícil estar a soltar. Então arranjámos um nome pequeno, que em parte representa a parte muscular, que também é afetada, que é pela fadiga, e daí ficou a MIOS.
Ok. Então estava a dizer, então, é sede@mios.pt, o site mios.com.pt e no Facebook mios.portugal. Muito bem. E o número de telefone 21 797 3294. Isso mesmo. Isto tem estado a passar também em rodapé, no nosso rodapé. É uma forma de colaborar também. E uma coisa realmente muito importante é tentar descentralizar esta Cada vez mais. informação e as atividades, porque as pessoas não estão todas em Lisboa, nem perto Sim, disso. sim, cada vez mais. E E é todas uma das precisam de queixas, é uma das informação. queixas que a gente tem, de muita gente nas redes sociais. E de facto, e aquilo que eu tenho respondido ultimamente, que eu estou a gerir a página também a página do Facebook, que juntamente com outras duas sócias, é dizer, deem sugestões de locais, façam, se quiserem que a gente vá aí, fizer alguma coisa, quer organizar em parceria connosco, mesmo também para as pessoas de lá desenvolverem atividades Serem onde a gente possa proativas, ajudar, não que é muito importante para nós neste momento. Claro, realmente 7 ou 8 pessoas é muito. Não muito pouco. É muito pouco para se conseguir dar resposta a tanta gente. É um território que não é assim tão grande como isso, mas que é. Mas mesmo assim ainda são uns É bons muito quilómetros. pouco, e depois também, a nível financeiro, somos uma Claro. associação que vive das cotas de doentes, unicamente, não temos qualquer apoio de ninguém, nem de Estado e nem nenhum mecenas neste momento, que nos daria imenso jeito. Por exemplo, agora, porque nós queremos acima de tudo é o quê? Os patrocínios, por exemplo. Nós queremos que todas as atividades para sócios sejam gratuitas. O sócio já paga uma cota anual, então nós queremos, por exemplo, que seja tudo gratuito. Agora no fórum, por exemplo, queremos oferecer um almoço. Mas nós, como associação, não conseguimos oferecer um almoço a quem for ao fórum. Portanto, andamos a lutar, a pedir patrocínios nesse sentido. Vivemos de cotas e depois quase todas as associações vivem o mesmo que nós. Apesar de nós termos 2.300 sócios, menos coisa, se calhar só 250 há que pagam as cotas a tempo. Portanto, ou seja, para promovermos atividades fora de Lisboa, que é outros motivos pelos quais a gente trabalha mais em Lisboa, é mesmo as despesas que nós temos, Claro. quer deslocação, quer alojamento, todas as despesas que nós neste momento não conseguimos porque temos as despesas fixas, a nível de renda, a nível de contas da água, da luz, Claro. ou seja, e nós não conseguimos chegar de facto a todo lado também pela questão económica. E se calhar muitas dessas pessoas reclamam que não vão lá e isso é. Se calhar nem sócios são. Nós temos pessoas também que falam connosco e que não são sócios e nós, como temos o objetivo da associação de ajudar toda a gente, nós não importamos levar atividades a pessoas que não sejam sócias. Claro. E nem sequer há obrigatoriedade de serem sócios para participarem nas atividades. Poderão não ter mesmas regalias de quem é sócio. Pois claro. Claro, uma atividade para sócio é gratuita e temos feito o máximo de esforço para que seja sempre gratuita, mas quem não é sócio terá sempre que pagar um valor, claro, quer para pagarmos à pessoa que está a fazer a atividade e também de forma a valorizarmos quem é sócio. Não é estarmos a prejudicar quem não é sócio, mas valorizar quem é sócio que tem as regalias que os outros não têm. Mas isso acontece, isso é normal, isso acontece em qualquer associativismo. Embora a gente sabe que há pessoas que a nível financeiro ainda há pessoas que não estão em boas condições e acham que deve ser tudo gratuito. A gente não pode, nós temos despesas fixas, nós temos despesas ao terapeuta, ao profissional que vai e temos que pagar em nome dos não sócios, embora também felizmente temos tido muita sorte com profissionais que fazem atividades gratuitas e sem pedirem nenhum cachê em troca. No fundo também acaba em regime voluntariado também. Sim. Claro, obviamente. Isso também é bom para quem quer ajudar dessa maneira. Às vezes pode dizer, eu não tenho possibilidade de estar a ir a organizar coisas de fóruns, mas se calhar, olha, eu sou professor de Pilates, ou sou massagista disto ou daquilo, e olha, o que eu posso ajudar é uma vez por semana, ou isso, ou uma vez por mês, nem que fosse. Dava aqui uma parte do meu tempo para ajudar e da sabedoria, não é? Nós é algo também que procuramos e estamos muito receptivos, quer protocolos com empresas, com ginásios, com escolas, todos aqueles serviços que possam trazer benefícios aos nossos sócios, e estamos dispostos a fazer protocolos a nível nacional, ilhas também, mas ao mesmo tempo profissionais que queiram promover uma atividade para os nossos sócios podem entrar em contato connosco pelos contactos que há bocado referimos, de facto dizer, eu faço isto. Eu gostava de oferecer esta atividade
para os sócios. E nós estamos dispostos a isso, que é uma forma também de fazermos com que os sócios saiam de casa, com que os sócios aprendam novas ferramentas para a sua autocapacitação. Portanto, estamos disponíveis também para esse tipo de voluntariado. Pois, e para quem vai fazer esse tipo de voluntariado, para ele também é bom, nem que seja porque fica mais conhecido também. Não é? Também O seu trabalho, é uma simbiose, ajuda os nossos sócios e nós ajudamos a partilhar aquilo que ele faz. Claro, porque depois os sócios também vão dizer, olha, vão lá a esta pessoa porque ele trabalha bem. E temos tido muitos casos de pessoas que experimentam lá uma atividade e depois querem então ir frequentar o espaço daquele terapeuta, porque não há obrigatoriedade de vai ser frequentar na nossa sede. E, portanto, tem sido uma mais-valia também para todos aqueles que nos têm procurado no sentido de dinamizar atividades gratuitas, em regime voluntariado para os sócios, também para darem a conhecer o seu trabalho. E eu tenho aqui também nas minhas notas que, como já disse, integra a LPCDR, né, a Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, a plataforma Saúde em Diálogo. A plataforma Saúde em Diálogo é uma plataforma de saúde constituída por cerca de 50 associações de doentes crónicos, em que nós nos unimos no sentido de criar documentos para apresentar depois a nível governamental, para mostrarmos as nossas necessidades reais, as nossas necessidades legais e jurídicas e, de facto, vamos unindo esforços com um bocado de cada associação, com o dilema de cada associação, de modo a fazermos também ouvir. Sim, com mais força. Para as nossas necessidades que nós temos para conseguirmos viver o melhor possível, porque também se não houver, por exemplo, adaptação no local de trabalho, que há empresas que não adaptam, se tivéssemos alguns benefícios no aspecto de desconto em medicação, que é um valor muito, muito elevado mensalmente, e isso tudo iria permitir com que as pessoas também pudessem depois dar e colocar aquilo que têm a nível financeiro para irem frequentar uma terapia. Um exercício físico não podem porque têm o dinheiro contado, por exemplo, para a medicação. A nível de absentismo também não há uma grande proteção, ou seja, e isso tudo que a gente faz juntamente com a plataforma. A medicação que ainda por cima o Ricardo disse que não é para a fibromialgia. Isso mesmo, medicação que não é para a doença, é para outras doenças, mas os efeitos que tem nas outras doenças ajudam então a aliviar os nossos sintomas. O que é que isso leva? A um não investimento de qualquer laboratório nesta área. Ainda não há investimento nesta área, também porque não há causa. Pois, claro. Não havendo causa, eu não posso trabalhar para algo que não conheço, mas, por exemplo, a nível de patrocínios, nós começamos a reparar isso. Como não há um medicamento próprio para a fibromialgia, não há nenhum laboratório depois que vá nos patrocinar, visto que não há um interesse a nível de medicamento. Quando digo interesse, não tem que ser no sentido mais pejorativo do termo, mas não há interesse porque não há um medicamento para quem fazer a publicidade. E que nós entendemos, mas também lá está, como não há, fechamos muitas portas nesse sentido. E como é que o Governo lida com estas situações? Há abertura, pelo menos para um futuro um bocadinho melhor nesse sentido? Sim, em alguns eventos em que tivemos com membros do Governo, há abertura para lerem algo que está a tentar ser criado juntamente com a plataforma e outras associações, fora da plataforma, que é o Estatuto do Doente Crónico. Agora está a ser debatido o Estatuto do Doente Informal, que nós também apoiamos e que nós temos pessoas com fibromialgia que são cuidadores. Portanto, se por si só a sua vida já é o que é, estando a cuidar de alguém, portanto, é importante também esse estatuto. E o Governo tem um estado receptivo, mas tudo que é lei, tudo que é recomendação, tudo que é legislação, leva o seu tempo e também não é uma coisa muito simples, porque depois tem que mexer com vários ministérios, com várias partes e acredito também, de facto, que no lado deles também não é lá chegar, aí vamos fazer uma lei que isto vai agradar a todos. Pois nunca vai agradar a todos. Claro. Portanto, tem que ser algo pautado, há abertura, temos falado com eles, portanto, acreditamos que no futuro, haja uma maior abertura e possa ser cá fora algo que nos venha a ajudar. Pois, porque isso vai mexer no Ministério da Saúde, no Ministério das Finanças, o Ministério da Solidariedade Social, portanto, vai acabar por mexer com imensos ministérios e com muito dinheiro. Claro, obviamente. Isso o Estado vai ter que investir. Pronto, mas esperemos que aconteça isso. Acreditamos que sim, que no futuro vai haver algo nesse sentido. Dizem que as coisas estão melhores em termos financeiros em Portugal, portanto que venha essa leva de bons momentos financeiros que a gente também precisamos mesmo.
E Ricardo também diz aqui que representa Portugal na European Network of Fibromyalgia Association. Sim. Somos a única associação portuguesa que é lá representada em várias atividades, em vários fóruns, porque tem um grande peso a associação, porque vai mexer a nível da União Europeia, vai mexer a nível de organismos ainda superiores aos nossos organismos nacionais, Claro. sendo que depois cada país já tem uma abertura maior ou menor para a fibromialgia e para a fadiga crónica, mas uma grande ajuda a nível europeu, a nível legal, a nível de leis, de começar a mostrar de facto que nós estamos vier aqui de cima, e aquilo que precisamos. E se vier de cima ainda melhor. Muito bem. Olha, Ricardo, para terminarmos aqui a nossa conversa, e acho que já houve muitos esclarecimentos, pelo menos para mim, e com certeza para muita gente lá em casa, qual seria assim o último conselho e até expectativas para o futuro? O que é que gostarias de ver a acontecer a nível da associação? A nível da associação de expectativas era, por exemplo, termos mais voluntários, e é a mensagem que eu deixo, viva ou não viva com fibromialgia, seja ou não seja doente, nós não temos de ser necessariamente doentes, Pois. que nos queiram ajudar, queiram fazer o voluntariado, ao mesmo tempo expectativa que nós consigamos encontrar algumas cenas, algum patrocinador que nos ajude, por exemplo, que queira agora na organização do fórum, ou para a gente ter um fundo de maneio que possa então oferecer mais atividades, deslocarmos a mais zonas. Depois, acima de tudo, deixar uma mensagem é que nos procurem, que nos telefonem, que apareçam presencialmente dentro do nosso horário de atendimento, que venham conversar connosco, seja para tirar dúvidas, seja para desabafar, que não se fechem, que não se isolem e que venham ter connosco para nós juntos encontrarmos estratégias para melhorar a sua vida, que nós conseguimos ser felizes. Nós somos felizes e conseguimos ser felizes mesmo vivendo com fibromialgia. A dor está, mas a dor não tem que ser impedimento para nós não sermos felizes. E acredito que em conjunto, acredito que juntos, conseguimos chegar muito mais longe e conseguimos fazer com que a vida seja mais suportável a nível de dor, por exemplo, mas que seja feliz e com objetivos e com grande abertura para o futuro. Uma pessoa pode ter uma vida feliz e de sucesso, embora as dores. Embora as dores, pode sim. Muito bem. Ricardo, Ana, muito obrigado pela participação aqui. Pela oportunidade. Eu não sei se acho que ficou alguma coisa por acrescentar ou por dizer. Acho que Não, acho que está as pessoas tudo. Acho que ficaram sim. bem elucidadas da importância da associação e do vosso trabalho também, não é? Então, muito obrigado. Obrigado, se quiseres Ricardo. ficar para dançar um bocadinho, Bem, vamos ter a seguir aqui umas aulas de dança. Então, olha, muito sucesso para a associação Muito e que obrigado, apareçam esses Ricardo. mecenas assim rapidamente e os voluntários também. Tá bem? Bem, muito obrigado. Ora, então, nós terminamos assim a nossa primeira parte deste programa Manhãs da TV, hoje assim um bocadinho mais prolongada, devido ao imprevisto que aconteceu com os nossos primeiros convidados. Portanto, ficámos a conhecer assim a Associação Nacional contra a Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica, com o nome MIOS. E agora, de seguida, vamos ter aqui o tempo musical. Depois do tempo musical, vamos ter a Academia Arte e Dança, já nossos aqui residentes no programa, vão-nos mostrar mais algum estilo de dança que eu não sei qual é ainda. Portanto, fica aí, aproveita o intervalo para afastar os móveis, para se mexer um bocado, que só faz é bem a saúde. Então, até já. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor de nada me valeria. Mesmo que eu soubesse todos os mistérios, de nada me valeria. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele é puro,
vier o que é perfeito, o imperfeito perecerá. Quando vier o que é perfeito, o imperfeito perecerá. Hey, non, non. L'amour et les souffrances est bénigne. L'amour et les souffrances est bénigne.